Seja muito bem-vindo a mais um vídeo sobre aerodesign. Meu nome é Renan, sou anfitrião deste canal e é uma honra tê-lo aqui. Então, nesse vídeo você vai aprender a fazer uma análise dos efeitos não lineares na trimagem da aeronave com base no livro Mechanics of Flight, do Warren Phillips. Deixa eu pegar ele aqui. Novamente é o mesmo livro, seguindo a bibliografia aqui. E o objetivo é sempre o mesmo: não te deixar ser transformado em um projetista de opinião, aquele que se deixa levar pelas regras de projeto, pela opinião do piloto, de outras áreas também. Importante você assistir o vídeo anterior, eu dou um embasamento mais assertivo do que eu estou falando aqui, do que seria esse projetista de opinião. Então está aqui nesse card, então não deixe de assistir lá o vídeo anterior a esse. E partindo aqui para a problemática do vídeo, imagine que agora você pretenda tornar o seu modelo mais semelhante à realidade. Você ter sido questionado se uma altura adicional do motor em relação à asa poderia impactar a estabilidade de controle. Esse é um questionamento que vem de alguma outra área. Além disso, questionaram se o seu modelo era aplicado em qualquer fase de voo. Eu até argumento no vídeo anterior que você pode usá-lo para interpretar agora o efeito da velocidade, da posição do centro de gravidade, na deflexão necessária para a trimagem, mas você não consegue ainda abranger todas as fases de voo. Mas vamos recapitular algumas das limitações do modelo. Primeira, a gente está no voo necessariamente de cruzeiro. Segundo, aerofólio simétrico. Terceiro, os centros aerodinâmicos da asa, da cauda, estão alinhados com a linha de referência da fuselagem, e que é o mesmo eixo de arrasto da fuselagem. É o que a gente está vendo aqui na imagem. Vamos pegar, dar um zoom aqui. Olha só, todos os eixos estão alinhados, arrasto, linhas de referência, centros aerodinâmicos. Então a gente está trabalhando realmente como ideal, e o próprio autor comenta que isso daí não é o que acontece. E que existe uma trimagem em um dado momento nessa condição de voo, na qual não ocorre deflexão de profundura. Ele também negligencia os momentos associados à tração e à fuselagem, e é por isso que a gente entra nessa discussão. A gente está trazendo mais elementos do modelo, tornando-o mais complexo. A única coisa que você sabe até o momento são os impactos da velocidade e da margem estática na deflexão do profundor. O que é o impacto da margem estática? É justamente uma variação na posição do centro de gravidade, que a gente sempre tem que almejar como sendo mínima no caso de um acréscimo de carga. Assim, você está voando com carga máxima, você projetou ali para um dado valor, e existem vários erros que podem levar o teu centro de gravidade a divergir um pouco daquele do projeto. No pior caso, a tua equipe vai decidir em deixar o motor, a asa e o estabilizador horizontal desalinhados em relação ao eixo de referência da fuselagem. Então, supondo que em algum voo teste seu piloto afirma que está tendo algum problema em compensar uma tendência de arfagem da aeronave, e assim, mesmo a tua aeronave estando balanceada, você fez o balanceamento solo e está percebendo alguma tendência de arfagem, pode ser que o motor tenha sido instalado com uma inclinação indevida, ou que realmente existe uma altura ali adicional, acho que uns 5 centímetros. Acho que a partir de 5 centímetros você já pode sentir isso, mais 10, 20, aí já é absurdo. Pode ter, eu não sei, eu nunca trabalhei com esse desalinhamento da linha de tração com o eixo de referência da fuselagem, em termos longitudinais. Sempre ficou muito próximo, mas pode ser que em um dado projeto isso seja feito. E assim, sempre deixando claro, não há problema em você projetar uma aeronave que seja confortável para o teu piloto pilotar. O problema é sempre você ter que ficar aumentando a área sem referência quantitativa. Aqui eu estou te dando uma ferramenta para você interpretar, fazer os cálculos, entender como as coisas funcionam. Mas no final você vai precisar de um sistema embarcado ou voar com mais de um piloto. Que é o que eu comento. Se você já teve alguma situação que teve que fazer alterações no seu projeto apenas para agradar, para fazer funcionar, em termos de competitividade, vai valer a pena? Vale, mas é o teu trabalho ali que está sendo substituído por uma regra de projeto. Então pega essa situação, tenta colocar aqui nos comentários, explicar um pouco como que a gente deve lidar com situações como essa, justamente para que você não pegue o teu projeto ali que está desenhadinho, com os scripts, análises, tudo certo, e aí, pô, você tem que mudar apenas para fazer as coisas funcionarem. Não é isso que a gente quer. Vamos tentar mudar essa forma, essa realidade de uma forma mais simples e didática, aí você vai poder implementar da forma como eu fiz no vídeo anteriormente. E assim, você provavelmente vai encontrar essa forma mais didática para você pegar e implementar em outros cursos ou em canais. Assim, pelo menos eu nunca encontrei. A gente vai ter um modelo um pouco mais genérico para avaliar de forma analítica o comportamento da aeronave em qualquer fase de voo, para qualquer velocidade, posição e centro de gravidade. O livro é o mesmo, e agora a gente vai resolver um exemplo que esteja dentro
nessas limitações que a gente está conversando aqui. A gente vai começar, tá aqui, né, o MATLAB, sempre para deixar mais didático, utilizando o Live Script, também de uma forma que você consiga implementar. Então já abre aqui o teu MATLAB e acelera o vídeo a partir desse momento que a gente estava mais conversando, te apresentando a problemática, que agora é muito mais o ajuste desse código, deixá-lo didático, implementar o cálculo. Coisas organizadas. Como que você organizaria? Eu gosto de organizar as coisas da seguinte forma. Eu vou criar um título aqui, L1, então outra imagem em voo de cruzeiro. A gente tem esse modelo e eu vou numerar as coisas aqui, deixá-lo tudo numerado para a gente ficar fácil de referenciar. Para o folha simétrico aqui, deixa eu ver se eu consigo dar um enter e ajustar a numeração. Então nós estamos com 4, 5, 6. Temos as 6 limitações do modelo. Fizemos considerações sobre a curva. Vou adicionar aqui o próximo, que é trimar efeitos não lineares na trimagem longitudinal. E na medida que a gente for trabalhando, a gente vai perceber que tem algumas coisas que a gente tem que considerar ou assumir. Vamos assumir determinadas condições, porque a gente não pode ser que no momento que a gente faça análise não tenha determinadas variáveis. Eu estou com o livro aqui também do meu lado, só para a gente fazer algumas considerações das limitações desse modelo. Mas não são mais limitações, agora são o que? São justamente aquilo que a gente desconsiderou, mas está considerando nesse modelo no momento. E o principal ponto é o alinhamento entre os eixos. Vamos pegar aqui. Nós temos agora os eixos de referência da fuselagem, arrasto e centros aerodinâmicos da asa e do estabilizador. O horizontal desalinhados. Vou usar esse nome por enquanto. Eu acredito que ele é suficiente para entender. E aí, vamos trazer o print do que é. O que é isso? Olha só, está todo mundo desalinhado. Linha de referência da fuselagem, centros aerodinâmicos, existe uma altura do horizontal em relação à asa. Existe também uma diferença entre as alturas da linha de arrasto e a tração está bem aqui. Então é como se fosse um motor na parte de baixo da fuselagem, centro de gravidade bem aqui embaixo. E ali uma empenagem T, então está meio que fora de escala, mas a gente consegue imaginar um motor embaixo acoplado na asa. E esse motor gera tração, a linha de arrasto está muito mais ali próxima da asa, assim como no horizontal também. Vou pegar esse print aqui. Vamos levá-lo lá para ficar fácil da gente consultar depois e continuar imaginando esse cenário. A aeronave está em subida nivelada em um dado ângulo de subida e possui ângulo de ataque em relação à linha de referência da fuselagem, resultando em um ângulo de elevação. Esse daqui que é igual ao ângulo de ataque mais o ângulo lambda. Então θ é alfa mais lambda. Nessa condição aqui que a gente está evitando entrar naquela limitação de todas as alturas serem iguais a zero. Nesse caso elas não são iguais a zero. O que tem que ser feito? Primeiro eu vou declarar duas variáveis simbólicas, que como as condições não são lineares, tanto alfa quanto ΔE são calculados de forma interativa até que você encontra uma deflexão de profundor e o valor de ângulo de ataque que vai satisfazer as duas condições simultaneamente. Por isso que essas duas variáveis são declaradas. Vamos trazer o primeiro cálculo aqui, que é o epsilon 0h. Deixa eu ver se eu encontro ele aqui. É esse epsilon hzinho bem aqui. É o epsilon d0 já calculado, o epsilon de alfa vezes o alfa n lin t. O valor do ângulo de ataque que a gente vai estar encontrando. Então esses dois parâmetros já são calculados. Ou seja, o downwash resultante no estabilizador horizontal. O próximo cálculo aqui é do CL na asa não linear. Vamos trazer ele para cá. CLW não linear. O CL alfa W vezes o alfa não linear, ângulo de ataque não linear, incidência e
alfa quando sustentação é igual a zero. São os mesmos parâmetros que a gente viu anteriormente no 431. Eles dão um CL não linear, ou seja, sustentação de estabilizador horizontal, temos CL alfa H, nosso alfa não linear, alfa de incidência, epsilon H não linear, tau E nós temos, vem lá de cima, e o delta E não linear. Depois a primeira consideração aqui, o CD0 da asa é 70% do CD0 total. E aqui eu vou criar uma outra seção para que a gente consiga dividir e entender. Vou criar o header 2 como regra de projeto. Você tem que trabalhar com regras de projeto em dado momento. Talvez seja necessário estimar o CD0. CD0 é o coeficiente de arrasto parasita total da aeronave. Eu esqueci o valor dele, eu acho que é 0.07, esse valor que a gente consegue estimar para a aeronave como um todo. Eu não sei se é 0.07 ou se é 0.7, mas dá para eu extrair aqui do script. Eu vou dizer então que esse é o arrasto total, CD0 é igual a quanto? E que o CD0W ele é 70% desse valor de CD0. Deixa eu verificar aqui o valor no script auxiliar, 0.025 que o Urutau calculou. Vou voltar aqui para o meu cálculo. E agora é o CDW, o arrasto não linear. Calculei o coeficiente de arrasto parasita da asa, então é uma estimativa. Talvez a tua aeronave, a tua equipe de aerodinâmica já tenha feito a estimativa. Então o CD0W, o CLW não linear, Pi 0.9. O que é isso daqui? Eu acho que é eficiência. Eu ainda vou introduzir, fazer as correções aqui de um cálculo da eficiência em função dos parâmetros de razão de aspecto e de afilamento. Mas isso daqui vai ficar para depois. CD0H 0.2. Por que é 0.2? Porque eu estou considerando 10% da fuselagem. Eu posso estar errando de forma bem brusca isso daqui. Então eu recomendo conversar ali com a equipe de aerodinâmica. Então estimar o percentual de contribuição ao CD0 total com base em aeronaves dos anos anteriores. Aí você consegue tirar um percentual, estimar um pouquinho aí esse CD0 e verificar os impactos. Novamente eu vou criar aqui no vídeo gráfico. O que é isso daqui? É o eixo longitudinal, não, eixo X do gráfico. São as velocidades máximas e mínimas, 1.1 da velocidade de stall e a velocidade máxima interseção mais à direita da curva de TD por tração requerida por tração disponível, que você vai extrair lá de desempenho. Depois eu tenho um laço for aqui logo em seguida, ele é bem grande. Vamos trazê-lo para cá. Está aqui o laço for, que já é o cálculo, e ele começa percorrendo todo o vetor de velocidades. Vamos trazer agora o CW. O que é esse CW que está entrando agora? O CW não linear é o coeficiente de peso da aeronave. Ele vai estar em função do peso. Eu estava trabalhando no script com uma posição aqui, em duas posições de gravidade, eu ficava alternando. Mas por enquanto a gente está assumindo que ele está em uma dada posição que a gente definiu. Vamos percorrer o VGraph, que é o nosso vetor. Vamos calcular o coeficiente de peso. É como se fosse um coeficiente de sustentação mesmo. Esse daqui é o cálculo que a gente vai estar utilizando, que é auxiliar de tração, porque ele está relacionado com a tração nesse momento. Para entrar nesse cálculo aqui, a gente tem o coeficiente de peso, seno de alfa, CDW, cosseno de alfa, CLW vezes seno de alfa, que é os alfas não linear que a gente vai estar encontrando, contribuição do estabilizador horizontal em termos de sustentação e de arrasto, a diferença entre esses dois ângulos aqui, que está adicionando a não linearidade ao nosso sistema. Então, justamente se calcular o seno de uma diferença entre dois ângulos aqui que vão estar em radianos, vão estar trazendo essa não linearidade. Seno de alfa, seno de alfa, seno de alfa também. Então é isso que a gente está calculando aqui nesse momento. Então tudo que está naquela equação está sendo calculado aqui. Não tem muito o que comentar, a razão entre as áreas, depois a contribuição aqui do estabilizador horizontal. O próximo cálculo é do chamado residual. Residual aqui. É o residual são desses R's. O primeiro R que eu coloquei ali na tela são os residuais. Qual que é o nosso objetivo? Encontrar valores de ângulo de ataque, de deflexão do profundor que farão RL e RM simultaneamente irem para zero. Para qualquer outros valores de ângulo de ataque e ou de deflexão,
um ou outro dos residuais devem ser diferentes de 0. Ele vai explicar como que isso aqui é feito, mas, cara, aplicando aqui a função VPASolve, já vai te dar a resposta. Olha aqui os dois residuais, o que a gente está fazendo? Pegando RL, RM, alfa, delta E e jogando para dentro do script. Então tudo isso daqui do lado esquerdo da equação, meio que contra-intuitivo, a gente vai estar jogando no código do MATLAB para depois aplicar a VPASolve e resolver. Então essas são as duas equações. E aqui, o que a gente precisa só atentar na declaração? RM alfa, beleza, qual a variável que tu vai calcular. Vou fazer alguns ajustes aqui, primeiro das posições de centro de gravidade que eu costumava considerar, não vou estar considerando aqui só por simplificação. Vou fazer essas correções, olha só, estou com um VH aqui de 2 posições, porque eu selecionava a posição do centro de gravidade que eu queria avaliar, se era traseira ou se era dianteira. Vou apagar de novo aqui. Eu tenho a altura da linha de tração como entrada, tenho um auxiliar de tração. Então todo mundo entrando aqui no RM alfa delta E. O próximo é o RL alfa delta E. Vamos fechar esse laço for. E aí eu posso parar aqui no primeiro end. Parando no primeiro end. Então eu já executei aqui o código. Eu vou voltar aqui no 431 só para apontar um detalhe. Quando eu escrevi aqui o código, você só tem que fazer um seguinte ajuste. CL alfa H, epsilon D alfa LW. Essas três variáveis têm que ser calculadas antes da margem estática. Então, e novamente a gente começa aqui com nossa seção de entradas, na qual o CD0 ele é 0.025. Depois dele, deu play e aí ele já apontou para mim que está faltando a declaração da variável HT, que é a altura da linha de tração. Eu vou colocar 0.01. Então isso daqui dá 10 centímetros. Beleza, ele já apresentou alguns resultados. Ele resolveu alfa e delta I. Deixa eu ver se ele colocou. Não mostrou aqui ainda. Tem dois valores armazenados porque eu só executei uma vez o laço for. Então ele calculou aqui, conseguiu encontrar delta E e alfa e o ângulo de ataque. O que a gente vai fazer agora? Tem que converter essas duas variáveis em tipo double. Então elas são simbólicas até o momento. Então estão armazenadas em variáveis tipo simbólica. Então faz essa conversão delas para tipo double. Em seguida vai ser calculada a sustentação do estabilizador horizontal. E vamos abrir o livro da equação, você pode reproduzi-la. Tá? E depois o LHW, alfa não linear, delta E não linear. Eu vou só copiar aqui, você também copia o código de plotagem, tá bom? Vou executar de novo. Beleza, então a gente obteve o nosso resultado aqui. O que a gente vai observar? A gente tem o não linear, que é o tracejado, e o linear. O que a gente já pode observar? Uma quantidade menor de deflexão por parte do modelo não linear e uma trimagem aqui nos valores mais altos de alfa não linear. O comportamento, a gente pode perceber que realmente existe uma tendência, mas que o arrasto, nesse caso, e essa altura em relação à linha de tração, está impactando. Vamos observar aqui onde está entrando o HT. O HT ele entra bem aqui. Em qual parcela que ele está tendo impacto? Aqui é HT, altura da linha de tração, dividido por corda média aerodinâmica vezes auxiliar de tração. Algumas questões aqui que eu tenho que levantar. Esse auxiliar de tração ele é igual ao CW, NLin, toda essa equação aqui. O que acontece? No livro aqui, vamos trazer ele de volta. Então aqui, tração meio de rho V ao quadrado vezes S. Quando a gente observa aqui embaixo, ele faz essa igualdade aqui, provavelmente para atender a condição de trimagem. Ou seja, a gente está calculando a tração para um dado ângulo de ataque e epsilon área para aquela dada condição. E aí ela entra ainda nos cálculos. Não é propriamente aquela tração que vai estar sendo colocada pelo piloto. A gente está meio que calculando a tração necessária a partir da nossa condição de trimagem. Então a gente vai estar fechando aqui agora. Fica claro, o comportamento aqui eu acho que não está proporcional ainda. A gente está com valores muito altos e vamos tentar reduzir isso daqui, seria jogando o centro de gravidade para trás, porque a gente diminuiria então agora de menos 25 a 25 de deflexão do profundor. E aí restringindo aqui a zona de operação, vamos fazer essa análise aqui, pegar o que tinha no código, o XLin e o XLin e o YLin.
Vamos trazê-lo, acho que aqui, dá para trazer Xlim e colocar um ponto e vírgula, limitar o eixo X de 13 metros por segundo até 30 ainda, e o eixo vertical a gente vai trabalhar com menos 20 até 25, deixa eu ver se eu errei aqui. Sem ponto e vírgula, sem nada. A gente tira isso daqui, dá um espaço. E aí a gente vai conseguir observar as regiões de operação mesmo da aeronave. Isolei aqui as regiões de operação da aeronave. Assumi que seria de 13 a 30 metros por segundo e de menos 20 até 25, considerando a deflexão do profundor. A deflexão do profundor, na verdade, está limitada a 5 graus, até menos 15 ali para a região não linear. Então a gente precisa de um pouco mais de deflexão quando considerando aquela altura em relação à tração e também o arrasto parasita no caso, precisa de mais deflexão negativa. Mas o ângulo de ataque agora, que é mais região operacional, 20 graus não é operacional, claro. Mas olha só, a gente consegue aqui operar a aeronave entre 18 a 20 metros por segundo ainda. Olha só, aqui a gente ainda está, vamos supor que seja 12 graus. A aeronave estola em 13 graus, então a gente ainda tem um 12, a gente chegou no 12. Aqui a gente não tinha 12, então a gente não tinha 16 e 18, tá? A gente não tem 18 e 20 com linear. Ou seja, só para velocidades muito elevadas a gente estaria conseguindo trimar a aeronave. Quando a gente considerou os efeitos não lineares, no caso do arrasto, essa altura ali da tração, por isso que é importante você desenhar o diagrama de corpo livre da tua aeronave, pegar essas alturas relativas em relação à linha de referência da fuselagem, saber a altura de cada um desses componentes, porque desalinhou tração, desalinhou arrasto, desalinhou linha de referência da fuselagem, desalinhou desenho, tenta entrar no modelo linear. Implementar isso daqui, ter mais ou menos uma ideia só por questão de segurança. Então, em 2018 a aeronave do Urutau era reto, assim, tudo reto. Tração, centros aerodinâmicos, tudo reto. Era realmente uma chapa plana, não tinha nem a altura do estabilizador horizontal em relação à asa. Em 2019 colocamos essa altura, mas as linhas de tração e de centro aerodinâmico principais e de arrasto ainda estavam ali alinhadas. Então tomar um pouco de cuidado, sempre fazer esse tipo de análise quando você quer fazer alguma coisa disruptiva, vamos dizer assim. E a gente vai encaminhando aqui para o fim dessa aula. Assista o meu vídeo anterior, caso você não tenha assistido ainda. Lembre-se que você tem aula sobre dimensionamento do profundor aqui no canal, dimensionamento dos estabilizadores também, sempre de forma analítica, foi a forma como eu fiz, tá bom? E compartilhe, curta esse vídeo para que ele possa chegar a mais pessoas que queiram aprender sobre estabilidade de controle ou aerodesign, qualquer outro tópico relacionado. Então a gente tem muita rotatividade nas equipes, pode ter, algumas estão querendo crescer, não tem um norte. E cara, se tu curte isso daqui, compartilha, manda no grupo da tua área, manda no grupo do Aerodesign. Tem gente que não vai ter esse apoio, vai ter que começar do zero, mas aqui o canal eu tento pelo menos dar uma boa base. A gente está focado em estabilidade e controle, tem alguns outros vídeos aqui para te mudar a tua mentalidade, mudar a tua postura, mudar a tua competitividade. É muita coisa que eu trabalho aqui no canal. Então, cara, se você está vendo pelo menos aqui o final do vídeo, compartilha ele, ajuda aí o pessoal do Aerodesign. Tem gente que está perdida, que quer aprender sobre aeronáutica, sobre aerodesign, vê que tem potencial no projeto, mas está perdido. Esse canal serve justamente para dar esse norte. Envia no grupo da tua área, compartilha no grupo do Aerodesign. Cara, isso vai fazer diferença na vida de vários estudantes, principalmente os que estão perdidos. Tem equipes muito bem consolidadas que, cara, não vou precisar, mas esse é um trabalho aqui com um público que está interessado em aprender um pouco e se desenvolver bem no aerodesign, fazer várias aeronaves voarem. Então, um grande abraço, muito obrigado pela tua atenção e fique com Deus.